Olá, bem-vindos ao Maternidade Atípica no Life com Lu. Aqui nós falamos sobre assuntos que podem ajudar pais de crianças com autismo a terem uma vida livre e feliz. Eu sou a Sheila, eu sou analista do comportamento, sou mãe do Lucas, que tem 9 anos e também é autista. No episódio de hoje a gente vai falar sobre arte e autismo. Olha que assunto legal. E eu tenho como convidado hoje o Lucas Tanuri, que é fotógrafo, é um artista, né? A gente já vai ver por quê. E ele é pai da Marina. A Marina tem 11 anos, né? Isso. E é autista também, né? O Lucas é autor desse livro maravilhoso, junto com a Marina, que se chama O Grande Desafio das Pequenas Coisas, né? Esse é um livro coparticipado, né? Onde ele e a Marina escreveram esse livro. E ele também tem aí um canal de comunicação que se chama Desafios da Criação, não é isso, Lucas? Isso. Ele e a Larissa, que é a mãe da Marina, né? Então, eu queria hoje, né, ter essa conversa, uma conversa bem mais leve sobre o autismo. Como a arte, como esse incentivo, como esse estímulo artístico pode ajudar no desenvolvimento de uma pessoa com autismo. Então, primeiro, eu queria que o Lucas falasse um pouquinho sobre a Marina, como a Marina é, né? A Marina eu também conheço bem, ela foi colega de turma da minha filha, da Yolanda, na escola, né? E também tem um excelente desenvolvimento, tem bastante comprometimento, né, Lucas? Mas tem um desenvolvimento social, é uma criança extremamente feliz e é isso que a gente procura, né? Exatamente. Isso que a gente busca. Então a gente acabou tendo relação por vários motivos, meios, né? Vários meios, isso mesmo. A Má, ela tem uma ligação direta com arte. Eu acho que, na verdade, eu acho que é algo natural do ser humano, essa ligação artística, essa forma de buscar comunicações o tempo todo, né? E formas de elaboração de vários assuntos. Sim. Que a gente passa a vida tentando elaborar. E a arte, ela é muito amiga disso, né? Sim. E em casa, né? Eu trabalho num centro assim que criativo. Circula, um centro criativo assim, que envolve a fotografia, envolve a ilustração, design, né? Então isso faz parte do cotidiano deles, assim, de estar no dia a dia, né? No dia a dia, estar criando algo. Então acaba tendo instrumento musical, acaba tendo papel, acaba tendo coisas ali, né? E isso foi muito positivo, assim, para nós. A dificuldade na comunicação é algo comum, assim, né? Claro. De como primeiro, assim, às vezes por não ser verbal, ou mesmo quando é verbal, às vezes de conseguir traduzir com nitidez algumas coisas, né? Mas a Marina, ela não falava no início, né? Então os Sim. desenhos auxiliavam muito nessa parte visual, é muito forte em todos nós, assim, né? E no autista não é diferente. Então eu desenhava para ela, fazia desenhos para poder explicar o cotidiano, tentava trazer algum tipo de comunicação já desde pequenininha, assim, através do papel. E isso sempre chamou a atenção dela, né? Então ela vinha. Então eu desenhava coisas do cotidiano, como ir ao banheiro, ou beber água, coisas que já se utilizam, né? Da rotina visual. E coisas do acontecimento do dia. Às vezes eu fazia, e ainda faço, né, umas histórias em quadrinho para poder ilustrar para ela o que estava ocorrendo. Porque algumas coisas são difíceis de entender. Coisas mais subjetivas, assim, coisas mais né? subjetivas, como tá em casa, de repente tem um apagão, acaba a energia, sabe? Sim. Então, é um acontecimento fora da rotina. Fora da rotina, surpreende, de repente não tem mais luz em casa, tá à noite, não tem TV, e o porquê que aconteceu isso, né? Então o desenho ajudava a trazer o visual junto com a narrativa, porque às vezes só a narrativa por si só ficava um pouco abstrato. Sim. Eu falava, a energia vem, sabe esses fios do poste e tal, e tá chegando. Mas aí você tem que explicar tudo, né? E pelo desenho é muito mais fácil, muito mais fácil de você já ter um caminho ali do que está acontecendo, Sim. né? E então ele começou a surgir muito disso, de explicar através dos desenhos, né? Sim. Essa rotina. E o livro foi acontecendo nesse meio do caminho, porque
Aconteceu, né? É. E você só organizou Depois no final, eu organizei né? no final, exatamente. Porque ela tinha esses objetos, até como eu comento no livro, assim. Eu vou mostrar rapidinho aqui. São vários objetos que a Marina trazia, né, Lucas? Sim. Pedaços de coisas, pedaços né? de coisas, objetos de utensílio doméstico ou presilha de cabelo, enfim, brinquedo, tudo misturado num balde porque não faziam conexão entre si. Sim. Né? E aí os desenhos surgiram com a ideia de criar um sentido, de criar um significado a algo que estava um pouco solto. Porque o que eu percebo, assim, eu vou falando muito da Marina, mas eu acho que isso se aplica... Eu acho que é comum a todos, muito comum, sim, né? a grande maioria. Vai vendo o que cabe e o que não cabe dentro do seu contexto, dentro da sua história, né? Mas a gente conseguir contextualizar as coisas ou fazer um sentido... Dá sentido. É difícil. Sim. Ainda que a gente, assim, nós somos, assim, seres de linguagem, né? A gente se comunica, a gente está aqui através da palavra e através da palavra a gente consegue muita coisa, a gente se cria muita coisa e coisas que só existem porque existe a palavra. A gente pode ir para o ramo da burocracia, para o ramo do direito, né? Quer dizer, um CNPJ só existe porque existe linguagem, né? Sim. De repente você processa uma empresa que fisicamente não existe, mas você processa um CNPJ. Sim. Né? Isso é fruto da linguagem. E conseguir toda essa tradução, essa articulação, né? Toda essa complexidade que a linguagem traz. Para o autista, esses significados todos são difíceis, fazer toda essa conexão, fazer toda essa tradução, retradução, reconexão. Não, e realmente dá sentido para coisas que não existem, como você falou, que são abstratas, né? A gente eu vejo na questão dos objetos da Marina, porque é uma questão do autismo, até algumas pessoas falam que o filho é o homem do saco, né? Que ele vive com um objeto na mão, uma criança com autismo, ele está sempre com o objeto na mão, né? Muitas vezes em períodos mais intensos, eles procuram alguns tipos de objeto e se fixam naquele objeto e carregam para onde for. Então, faz muito sentido, dentro do autismo, você falar na questão do objeto. Né? Dessa coisa que eles têm, porque eles dão um significado para o objeto que muitas vezes não é o que a gente imagina. Por exemplo, sei lá, de repente, o Lucas tem uma mochila de coisas, que ele vai sair de casa, ele carrega aquela mochila. Tem de tudo ali dentro. É um universo de coisas que, para mim, são totalmente desconectadas, mas talvez para ele façam algum sentido. Né? Então, significar isso, é semiótico isso, né? Dá significado para esses elementos, né? Porque, às vezes, pode ser uma ligação só afetiva pelo objeto, porque lembra de algum fato, de alguma situação ou não, ou porque relacionou com alguma coisa que gosta, enfim, ou porque brilha, textura, ou porque com certeza, por causa da cor, por causa porque brilha, ou porque faz alguma relação com o desenho que viu, enfim, né? E aí eu acho que a arte ela ajuda, né? Assim, complementando sua pergunta, porque ir para o abstrato, ir para o lado criativo, né? Ir para essa parte que a gente amplia as possibilidades, é muito útil na nossa vida como um todo, né? E eu percebo que, por exemplo, eu vi a dificuldade da Marina de ir para o abstrato, de ir para o lado criativo. As coisas são muito concretas, né? Sim. Se isso funciona assim, eu vou trabalhar assim. E falar, mas se não der certo, vamos tentar uma outra alternativa? Isso era um pouco difícil de achar alternativas. Quer dizer, ainda né? Mas assim, e brincando, e mas trabalhando. Mas você já flexibilizou muito esse processo, né? Então a arte ela ajuda a gente a ir trazendo essa flexibilização mesmo, né? Sim. Hoje com a música também, ela é muito ligada na música e atinge uma outra parte sensível dela. E também é um estímulo sensorial grandioso, né? A questão musical, porque até para a gente vencer hipersensibilidades, para a gente conseguir regular esse sensorial deles, a música é algo fundamental, né? Sim. É algo que não é barulho, né? Não é barulho, não é ruído, mas tem som. Então a gente consegue dar sentido para o som. É o barulho com sentido, né? É a mesma história. Né? E a gente vê como
a força que a música tem pela forma que a gente fala, né? É tudo muito musical também. Então, dependendo do tom de voz, você muda uma frase. E você muda o que você está querendo dizer, né? Às vezes uma mesma frase em tons diferentes, ou como que você fala com a pessoa, aquilo a pessoa vai encarar de outra forma. Sim. Se você vai estar sendo sincero, cínico, bravo ou não, tipo, a frase é a mesma, né? Mas a tonalidade que você põe, a força que você põe, a rítmica que você põe. E a música ajudou muito ela a começar a falar. Ela começava nessa tentativa de querer cantar, né? Sim. Eu acho que abrir um canal mais sensitivo, porque eu acho que, no fundo, o grande objetivo é fazer essa união, né? Esse caminho que vai do reptiliano, passa pelo sistema límbico, né, e consegue uma tradução no neocórtex. E isso, a arte ajuda muito. Isso é difícil. Esse caminho que é bloqueado difícil no autismo, né? Exato. Os problemas de comunicação estão aí. Não são articulatórios, não são até de formação dessa informação. É a transmissão que tem algum problema, tem alguma dificuldade ali, né? Sim. Não, é extremamente difícil. E a arte, ela consegue porque muitas vezes ela toca, né? Às vezes a gente escuta uma música, a gente nem percebe exatamente o porquê ela nos emocionou. Depois que a gente vai pensar e refletir um pouco de uma forma mais racional, né? Mas tem situações que nos emocionam e alguém às vezes até te pergunta: nossa, mas por que você está emocionado, né? E na hora você não consegue ter uma tradução direta daquilo. Pode ser que depois, no dia seguinte, né, agora que dá uma quietada, não, você pensa melhor. Você consegue pensar racionalmente naquilo, né? Eu vejo que você une tudo. É fantástico, né? Eu vejo que a música realmente é determinante. Eu acho que deveria ser, a gente deveria colocar como forma terapêutica para todas as crianças. Bom, para todas as crianças de qualquer maneira, mas para as crianças com autismo deveria ser trabalhado como terapia, musicoterapia mesmo. Eu acho que falta um pouco aí de capacitação para que a gente possa trabalhar a música como terapia. Porque com o Lucas foi o mesmo processo. Para ele começar a falar, ele começou a cantar primeiro, para depois, e a gente começou a estimular com as coisas que chamavam a atenção dele, e aí ele começou a desenvolver a fala com muito mais facilidade. Então, a música vem primeiro, né? E para a criança, você vê que também é esse mesmo processo, né? Sim. Ela vai começar a tentar falar e logo ela está cantando antes de ter uma fala organizada ainda. É a mesma coisa. Então, a música eu acho fundamental também para o desenvolvimento, e muitas mães, eu vejo que tem até receio de expor por questões de hipersensibilidade. Não, ele não gosta de som da flauta. Tudo bem, pode não gostar no primeiro momento, mas a partir do momento que aquilo fizer sentido e que for prazeroso, ele vai gostar daquele som da flauta, ele vai gostar do som, né, da música, do piano, do batuque, enfim, né? Sim. Eu acho que é imprescindível a gente expor as crianças aos instrumentos musicais, até porque outras questões também, né? E esse campo todo musical, ele vem desde do útero, né? Sim. A mãe canta, né? E vai, depois na hora de embalar, vai ninando, né? Tem todo esse campo da música que vai conduzindo, né, para um lugar, né? E uma memória afetiva, né? Uma memória né? afetiva. A Mai, ela tinha essa questão com a música. Eu sempre ouvi muita música em casa, né? Eu ligava o som para qualquer coisa, ou para desenhar, para lavar a louça, para fazer qualquer coisa, eu gostava de pôr. E ela, ainda pequena, tinha essa dificuldade. E era muito da questão de não saber de onde vinha o som. Depois eu fui percebendo um pouco isso também. Pelo menos para ela, a hora que ela achou o som, ela pôr a mão na caixa de som assim, e sentiu vibrar ali, parece que aquilo deu um sentido para ela. Criou um elo que ainda estava um pouco solto. Do tipo, por quê? Da onde vem isso, né? O que acontece? Né? A Marina, ela é muito legal porque ela tem essa coisa, né? Ela tem essa curiosidade de saber como as coisas funcionam. Isso eu vejo que é uma coisa dela, até um pouco distante até do autismo, porque em geral, se a criança com autismo ela não gosta de determinada coisa, aí que ela não vai procurar a origem daquilo. A Marina é um pouco diferente, né, Lucas? Sim, ela tem isso. E isso passou, por exemplo, o Sesc, que era um lugar que a gente tentava ir no começo, mas quando tinha show não ficava, porque show, né, em lugar assim alto.
Depois desse acontecimento, ela passou aí e queria achar a caixa de som para pôr. Por mais que fosse alto, ela queria saber qual que era a referência, de onde que está vibrando isso, de onde que está saindo. Né? Legal. Para ela, esse foi um caminho de saber, tipo, achei a origem do som, né? Tipo, você ligou quem faz, de onde vem, o porquê, a imagem, a origem, né? Parece que você fecha um ciclo, senão parece que um fio solto, parece que a história não se completa. E ela tem essa coisa mesmo. Eu vejo essa curiosidade. Até a Marina tem uma característica que ela gosta de insetos, né? Isso. Ela gosta muito de insetos. Ela é uma pessoa que tem um conhecimento muito mais vasto de insetos do que nós, normais, sim. Né? E ela tem um encanto com as formigas, né, sim. Lucas? Muitas das histórias do Lucas são de formigas e a Marina conversando com essas formigas. Canta para as formigas, quer conversar com elas, vê, ela para cantar música. Se ela encontra em algum lugar, ela para e canta para as formigas. Ela tem esse fascínio dela, começa a querer saber o nome de todos. Às vezes, se aparece algum inseto diferente, sei lá, bilhões de insetos. Aparece, ela vem perguntar como é que chama esse inseto. Fala, não sei, é uma espécie de besouro. Que espécie que é? Eu falei, aí você não consegue achar recursos exatamente fáceis para achar qual é. Mas ela gosta de ligar todo esse elo. Qual que é o nome, qual que é a imagem, qual que é o... Gosta de ver, né? De ver. Pegar o bichinho. Eu acho muito bonitinho. De fechar esse ciclo. Essa curiosidade dela. E assim, não só a curiosidade dela, mas o transporte que vocês fizeram disso para algo que se tornou uma história da Marina. Né? Vocês estão documentando a vida da Marina como se fosse uma história em quadrinhos, né? No sentido de contar essas particularidades dela através do desenho. E isso é fantástico, né? Porque é um canal de comunicação, outro canal que vocês abriram, para que ela possa explorar, até realmente se expressar de outra maneira. O que eu falo, canais de comunicação para pessoas com autismo, eles têm que acontecer das mais diversas formas. Pode ser pela música, pode ser pela leitura, pela escrita, pela poesia, pela arte. Né? A gente tem que incentivar canais de comunicação. Né? Como você havia falado, antes da gente começar aqui, que quando a escrita vem uma libertação. Sim. Né? Você conseguir traduzir aquilo, né? Colocar uma palavra, né? Dá nome para uma coisa de forma concreta, né? Você está escrevendo no papel tudo aquilo que é abstrato significa, né? Então, é um último nível de abstração, talvez, né? É dar o nome e esse nome tem um significado, né? Se é copo, mas o copo significa isso aqui concretamente. Então, quando a gente vai ensinar pessoas com autismo, a gente vai passar por esses processos de abstração, né? A gente vai ter que contar que o copo é a mesma coisa que o copo que está desenhado na figurinha e que a palavra falada copo significa a mesma coisa e que a palavra escrita copo significa a mesma coisa também. E você fazendo isso com o próprio desenho, tendo essa habilidade de imediatamente conseguir comunicar isso, é fenomenal, né? Foi acontecendo de uma forma natural por conta do nosso cotidiano. Tanto é que quando surgiu o livro... Eu não pensava que seria um livro, né? Porque fazia parte ali e quando uma amiga minha, toda vez eu agradeço ela porque me ajudou a organizar as ideias, assim, né? Porque a gente fazia de uma forma mais íntima nossa. E quando ela pediu, né, falou de lançar o livro, e o livro aconteceu, algumas pessoas vieram e falaram: fiquei sabendo que você lançou um método para autista. Eu falei: não é assim um método para autista. Eu falei: aconteceu algo que a gente pegou, que ela via uma afinidade. Pode ser que aconteçam caminhos muito parecidos com outros, né? Mas não significa que é um método universal. Significa que a gente acha algo onde tem uma afinidade, onde tem um gosto, onde tem um sabor ali, e a gente vai tentando incentivar isso, né? Criar um diálogo a partir disso, né? Dentro do objeto de interesse, né? Hoje a música está muito forte. Quem sabe saiam coisas relacionadas à música no futuro, né? Sim, a gente vai achando esses caminhos. E assim. que é uma maneira... outra coisa que é importante a gente colocar é que é uma maneira de você, né, como pai, se relacionar com seu filho. Com né? certeza. Porque às vezes é muito difícil com um filho não verbal, por exemplo, a gente estabelecer um canal de afetividade, de coisas que temos em
comum para fazer. Muitas vezes, os pais não conseguem se aproximar tão profundamente dessa criança porque não encontram essa afinidade, né? Então, meu filho só gosta de brincar com um carrinho, ficar rodando a rodinha, então eu não consigo entrar naquele mundo dele. A partir do momento que você faz isso, você entrou no mundo dela e ela entrou no seu mundo. E vocês estabeleceram uma conexão de vida, né? Uma conexão de pai e filha, de mãe e filha, de irmão. Então, é uma família trabalhando uma relação afetiva aqui, né? Sim. Eu, assim como no caso de que era o trem, né, que ele tinha um grande interesse assim, né, na história famosa lá, aqui aconteceu dessa forma. E isso, assim, me incentivou a querer lançar o livro dessa forma, que é de colorir, que é de pintar, porque eu vejo que, assim, tanto atípicos ou típicos, há uma dificuldade, talvez maior até dos pais, do pai, Sim. do que da mãe, talvez, pelo menos em um contexto que eu observo, de chegar e ter uma atividade em comum, uma afinidade, alguma coisa onde você possa ter uma troca mais afetuosa, de um link mais forte mesmo, né? Senão a gente se limita a certas brincadeiras um pouco mais distantes, porque é difícil. É difícil. E a gente, assim, isso também eu devo muito eu falo que o melhor tratamento que a Marina teve foi a minha terapia, assim, eu começar a fazer, eu começar trabalhar você. Eu falei, isso é fundamental, assim, né? Às vezes a gente foca muito na criança por uma defesa até nossa, e a gente esquece de se ver, de se instrumentalizar, né? Por conta desses bloqueios que a gente tem, né? Com nossas fraquezas, com nossas fragilidades e tudo mais. Então, isso ajudou muito de eu começar a fazer terapia, de eu começar a estudar, de eu começar a querer ter um interesse maior nisso, né? Sim. O fato de eu ter uma irmã com paralisia cerebral me ajudou muito, porque ela faz parte do meu contexto. A sua irmã é adulta já, né? Já, ela é 2 anos mais nova que eu. Hoje ela está com 39. Então... E ela é uma pessoa musical também, pelo que eu sei. Ela é bem musical, gosta também de arte, né? Já pintou muitos quadros também, que ela gosta disso. E então ter esse contexto me ajudou muito. Claro. Que eu vejo hoje pelo Gael, pela Yolanda, para nós, né? Assim, porque você começa a repensar alternativas, da mesma forma que a gente estava falando de alternativas através da arte. Você pensa em formas alternativas de tudo, né? De vida. De vida. De vida, né? Mas o que eu valorizo, eu sou uma pessoa que, claro, minha formação é dentro das artes aplicadas também, né? E eu sempre incentivei as crianças a desenvolverem a criatividade. A Yolanda, né, principalmente, é uma criança extremamente criativa. Que, assim, hoje ela já até mexe com programas de software de ilustração digital e tal, né? E, assim, o Lucas tem muito mais dificuldade em desenvolver esse lado criativo, porque, realmente, o que não é lógico para ele é mais difícil. Então, você partir para criar algo do nada é complicadíssimo para ele, né? Então, a gente vai pelos meios que são mais conhecidos. Então, começamos com a massinha, depois você vai para a pintura, como toda criança, né? Mas eu vejo que já existe uma intenção dele, uma vontade desse tipo de atividade. Por quê? Porque existe bastante estímulo para isso. Sim. Não é porque é algo natural dele, é porque ele está sempre sendo estimulado para trabalhar com algo manual. Então, já tem uma destreza, uma pressão e apreensão muito boa de manejo fino, que consegue desenvolver. Também, né? São ligados, ativos, assim, sim, né? Isso é muito são legal. Extremamente ligados no esporte. Mas eu falo que o Érico, meu marido, ele é a parte do esporte e eu sou a parte da arte, né? A gente vai juntando um pouco das duas coisas. E eu tento incentivar eles, assim, os nossos passeios, a gente vai para os museus, eu tento fazer o link da arte e tentar ver com que ele enxergue a arte pela arte, né? E a gente foi agora numa exposição, agora em julho mesmo, nas férias, do Juarez Machado, que estava acontecendo em Curitiba.
e eu fiz questão de levá-los, né? E eu achei super legal porque eles traçaram um comparativo da obra do Juarez Machado com a da Tarsila do Amaral, que eles tinham visto no MASP esses tempos atrás. Eu falei, gente, eu não parei para pensar nisso. Mas, assim, eles estão sendo expostos a coisas que... a movimentos artísticos, ou expressões artísticas, né? E tinha tinha uma outra exposição no museu que era de carrancas africanas, né? E isso chamou muito a atenção do Lucas. Por quê? Porque era algo que ele estava vendo no livro lá na escola. Já fez né? o link. Já fez a conexão. E na Tarsila também, na exposição da Tarsila do MASP, ele me chamou para tirar uma foto do lado do quadro que estava no livro dele. E que ele teve que fazer uma reprodução do quadro que era com os trens, tal, da Tarsila. Ele me chamou, ele disse, olha, mãe, do livro. E me chamou e quis tirar uma foto ali para mostrar para a professora. Então, quer dizer, tem sentido, tem significado. E dá significado para aquilo que ele está vendo lá na escola. Sim. Porque aquilo pode ser nada para ele ali. Ver um quadro pintado num livro, para o grau de comprometimento que ele tem, talvez poderia não significar nada. Sim. E ele conseguiu fazer links, conseguiu fazer uma conexão, né, com a vida, né? Com a vida. A Marina, eu vejo que ela tem conseguido fazer isso também. Com Lego, às vezes ela pega o Lego, monta alguma coisa e vem trazer. Fala, olha, pai, a Marina fez uma fábrica de viola. Uma fábrica de viola, sempre na música. Ou ela monta, às vezes ela monta algum inseto, alguma coisa, mas assim, ela está trazendo para outros recursos. Isso é muito bom, né? Ela está se comunicando através de algo que ela criou, né? E isso, a arte, ela ajuda também pelo fato da gente conseguir ter outros caminhos, nos ajuda a amenizar crises, né? Sim. Porque a hora que você vai para uma crise, né? E agora eu ponho todos nós aqui. Sim. Porque às vezes quando eu vou fazer, a gente vai gravar aqui, de repente é uma frustração, porque, sei lá, queimou não o deu microfone, certo, coisa, ficou, deu tudo errado. E aí quando a gente não acha uma outra alternativa ou sabe que pode haver outras formas, né? Isso nos deixa nervoso de querer, falar, não, mas tem que dar certo, tem que funcionar e tal. Sim. A arte, ela ajuda a criar essas conexões para você ver que é possível encontrar outros caminhos. Na verdade, é um treino de resolução de problemas, né? O que eu estava falando até esses dias aí num conteúdo que a gente tem que treinar, na verdade, a criança com autismo para resolver problemas, né? É a principal habilidade para a vida adulta, porque a gente vai encontrar problemas todos os dias, né? E a arte realmente, ela abre um leque de possibilidades, né? Seja ela através até de como se fosse você construir uma pequena engrenagem ou você resolver uma pequena situação de forma abstrata ou de forma concreta. Sim, né? sim. Eu vejo que isso é muito legal. A gente vai... Eu falo para ela, porque ela ainda fica muito frustrada quando alguma coisa não dá certo, né? Falei, vamos pensar. Você vai ter muito mais imprevisto do que previsto. Com certeza, com certeza. E agora, às vezes, ela fala, tivemos um imprevisto. Falei, mas tivemos um imprevisto. Vamos tentar resolver. Vamos gerar alternativas para resolver esse imprevisto. Exatamente. Ai, que legal, Lucas. Olha, eu sei que a Marina tem um irmão, certo? O Gael. Quantos anos tem o Gael hoje? O Gael está com 4. 5. Vai fazer 5 agora, dia 8 de agosto. Já tá com 5. Nossa, já está com 5, gente. O Gael nasceu anteontem, né? E daí eu não vi 2 anos na pandemia, quer dizer, eu tô com ele ainda com 2 aninhos de idade lá atrás. E qual é essa relação que você vê? Porque é diferente do meu caso. A gente estava falando, a Yolanda é mais velha, então ela realmente é a mãe que abraça o Lucas, que cuida, tal. Como que é essa relação da Marina com o Gael, que é menor? Então, ele foi trazendo, acho que, muito dessa sutileza. Acho que desde a gravidez ela começou a perceber e sacar alguma coisa, depois até o parto, dela querer ver e saber que tem um irmão, sabe? Isso foi despertando muita coisa de mudar a rotina toda da casa, né? E coisa que ela tinha, por exemplo, como dormir, ela pegava e ia dormir. Ela não tinha essa... Eu falei, vamos lá, eu vou com você. Ela já ia. Ela tinha dificuldade desse afeto até. Mas depois que o Gael nasceu, ela começou a observar muito a Lade, porque fica muito tempo com o bebê no colo, de fazer dormir, de cantar para ele. Ela começou a me pedir para contar a história para ela para dormir. Ele trouxe um resgate tão grande para ela, assim,
nessa sutileza, porque ela sacou que ele estava ali, né, sendo ninado, né? E a dificuldade que ela tinha de ter esse aconchego, porque você vê, no fundo contato queria. físico até, né? No fundo todo mundo quer, né? Até aquela pessoa que fala, eu não gosto muito de abraço, eu sou meio assim mesmo e tal, mas no fundo a gente quer. Claro. No fundo a gente quer ser acolhido, né? A dificuldade está em se permitir ser acolhido. E acho que ele abriu esse canal. Esse foi talvez um dos primeiros canais, assim. Então ela começou a pedir para eu sentar e contar a história para ela, e isso até hoje, assim, de eu deitar e sentar e contar a história para ela. E aí, em uma dessas histórias, ela passou a descobrir até a cor do meu olho, coisa que ela não olhava também. Porque eu comecei a contar a história, ela ficava olhando, e aí ela falava, o olho do papai é marrom. Aí nessa história, com 6, 7 anos. E aí ela começou a querer descobrir o olhar de todo mundo. Ela andava pela cidade. Eu lembro na escola que ela fazia... Nossa, tinha uns menininhos com olho azul e ela falava, o olho do fulano é azul. Ela começou a descobrir que tinham olhos diferentes. É verdade. Assim. E a questão do brincar também, de estar junto, de achar brincadeiras. O Gael também foi descobrindo formas de brincar com ela, porque ele vê que nem toda brincadeira ela participa. Sim. Então, no começo, ele estimulava muito ela, de querer chamar na inocência, assim, conforme ele foi aprendendo a falar, vem cá, vem brincar, não sei o quê. E aí ele começou a perceber que nem tudo ela ia, às vezes ela ficava quieta. E eu lembro que teve um dia que ele falou, vamos ver formiguinha? Que ele começou a sacar. Essa cara que gostava de formiguinha. Ela gostava de formiguinha. Falou, vamos ver formiguinha? Aí ela falou, sim. Daí ela saiu correndo e foi para a varanda com ele. A hora que ela chegou lá, ele falou, mas a gente vai sentar primeiro nessa nave, que as formiguinhas são de outro planeta. Tipo, ele começou a tentar... Ele colocou as formigas no outro planeta para ele poder brincar da brincadeira dele. Forma da gente criar uma brincadeira juntos, assim, né? Criativo, né? Extremamente criativo. Eu falei, que barato. E foi muito legal de conseguir ver esse canal que ele ia abrindo nela. E essa rotina da casa ficou integrada. Falamos, agora somos em 4 e tal, né? Antes era 3, agora tem mais um. E quando ele sai, ela já sente falta. Se ele vai fazer alguma coisa, ela pergunta. Mesmo quando ela se intimida, essa questão do Lego que eu estava falando, surgiu muito dele, porque ele cria muita coisa. Sim. E aí ela começou a ver, por mais que a gente tentava estimular, ela brincava um pouquinho, mas não era algo que ela parava para fazer. Sim. Né? Às vezes fazia, mas de uma forma mais... Ela começou a querer ir e ver o que era possível também, né? Só que eu vi que no começo ela fazia assim, a hora que ela estava sozinha. Ela esperava ele acabar de brincar, saía, não sei se por alguma intimidação, sim, de alguma forma. Não tô te imitando, né? Eu não tô fazendo igual você, né? Tipo, deixa eu no meu tempo, eu no meu jeito, né? Mas aí ela saía, aí ela voltava com alguma coisa e falava, olha o que eu fiz, né? Mas ela ia vendo... Essa é a função do par, né, Lucas? Coisa que a gente não consegue se aproximar de uma criança, muitas vezes com autismo, o par consegue. É algo fantástico. Por quê? Porque eles estão em relação de interesse, é a mesma, eles não estão forçando nenhuma atividade ali para agradar ou para ensinar. O par está ali numa relação de idade, de tamanho, né, que é muito equivalente. Então, a gente vê a função do par nessa hora é insubstituível. O treino com o par, né, desse treino de imitação, algo que acontece naturalmente, por isso que é importantíssimo a gente estabelecer esses contatos sociais com outras crianças, com o primo que seja, né? E também a coragem de ter um segundo filho. Sim, que eu acho que é algo que vocês devem ter pensado muito, né? Geralmente a gente vê os primeiros filhos que têm autismo, geralmente são filhos únicos. Porque há uma dificuldade, assim, nos pais em quererem ter um segundo filho por medo. Né? Por medo de vir mais uma criança com autismo, no teu caso que já tem até um histórico familiar e tudo mais, então ainda a situação se torna um pouco até mais... poderia haver mais possibilidades de uma nova deficiência, né? Mas é legal ver que vocês tiveram esse estímulo e que isso é uma coisa que faz diferença na vida da Marina. E na vida do Gael também, né? A gente incentiva muito, assim, de terem irmãos, né? Sim. Mesmo em casa, nós somos em 4, lá também, e sempre convive com primos e tal. Falei, a importância de se ter outra criança junto, né? De se ter alguém
com quem você cria um elo diferente, né? Pai e mãe é pai e mãe, né? É pai e mãe, não é irmão, né? Não é amigo, não é primo, não é. O elo que você cria, as afinidades que você cria, você vê essa coisa da história, por mais que a gente tentasse estar ali, tudo bem que a gente ia e estava junto e acolhia, né? Mas ela conseguiu isso com uma potência maior, com uma vivacidade muito mais autêntica com a chegada do Gael. Que é o que eu vejo da Yolanda com o Lucas quando eles chegam na escola, quando eles estão em algum lugar, assim, como que ela chama e como que ela muitas vezes serve de elo, de ponte para estar ali, né? Sim, de estímulo, de espelho, modelo, né? É algo assim que vem naturalmente, que assim, o Gael, como você falou, ele na própria inocência da infância já aprendeu que é diferente, que ele precisa fazer do jeito dela e não que ela tenha que se adaptar a ele, né? O que é extremamente inclusivo, sim, né? Sim. Ele que puxa ela. Ele entrou nesse contexto, Ele né? entrou nesse contexto, ele não tem como escapar desse contexto, né? É o irmão mais novo e ainda estava num contexto diferente, então ele já teve que ir se adaptando ali, né? Claro. E ele também tem um interesse pela música, então eles vão de querer tocar junto. A Marina começou com a bateria, então ainda tem, então ele vem querer chamar ela para bateria, chama para fazer farra, coisas que ele sabe que ela vai querer fazer junto, né? E para nós é muito gostoso, gratificante, né? É prazeroso, é pleno, né? É uma família que funciona de maneira plena, né? Essa é uma das outras coisas que eu insisto e quero comunicar, é esse estímulo constante, porque ser pai e mãe de crianças por si só já é uma tarefa cansativa. A gente já tem que respirar fundo e falar, não, vamos acordar cedo porque eles já levantaram e a gente vai ter que acompanhar. Sim. Mas quando você tem uma criança atípica na história, aí você tem quase que obrigação de estimular essa criança, né? Porque a gente não pode deixar isso a cargo da terapia e da escola, o que em muitos casos acontecem. E os pais acabam tendo até assim um desânimo em relação a isso. Por exemplo, final de semana, você tem que sair, vamos ver outros tipos de formiga. Então, se é esse o interesse, vamos procurar formigas, né, Lucas? E há uma certa angústia no sentido que, principalmente que você começa a estudar, né? Você começa a ter um interesse de entender e você começa a ver a quantidade de erros que você vai cometendo também. Eu hoje que tenho estudado muito psicologia, é muito gostoso, mas ao mesmo tempo dá uma certa angústia a hora que você está, porque você começa a perceber certas falhas e certas responsabilidades. Então, eu falo, nossa, né? Aquela coisa do tipo, é um pouco instintivo. Não, depois que você vira pai, que você vira mãe, vem no pacote instintivo, daí você fala, nossa, isso cria uma responsabilidade, porque aí a hora que você fala, putz, então meu instinto não está legal, então, né? Falhou o meu eu vim sem esse instinto, né? E aí você se culpa ainda mais, você se cobra ainda mais, você fala, nossa, se era para eu estar sabendo e não estou, então... né? Gente, mas criar filho, né, não é tão instintivo assim, né? Eu digo que devia vir com manual explicativo, porque a gente não sabe o que fazer com aquele serzinho. E aí cai um pacote especial no seu colo ainda, e aí ainda mais, né? Você fala, e agora? E agora? O que eu faço? Claro, a gente vai sempre... Eu falo que pais e mães, principalmente crianças com autismo, erram tentando acertar, né? Sim. Mas a gente precisa do mínimo aí de conhecimento, né, Lucas, para conseguir fazer com que a coisa flua, né? Para que a gente também tenha satisfação nessa maternidade, na paternidade, né? Porque não é unilateral. Não é só a criança que tem que estar feliz naquele processo. Não é só os seus filhos. É você, a Larissa, o casamento, a família tem que funcionar bem. É claro. E esse estudo, junto com isso que você falou até no início aqui da nossa conversa, né? Da gente procurar caminhos alegres, caminhos que nos potencialize. Felicidade, claro. Porque se você for procurar caminhos por um método, por alguma coisa que, de repente, não está funcionando, já não faz sentido, não faz sentido. Você tem que ter uma fluidez, tem que ter uma
uma vontade ali de estar curtindo, de estar fazendo parte, né? E sem contar assim, né? Eu acho assim, eles têm uma sobrecarga de trabalho, crianças atípicas, horas e horas de terapia, mais a hora na escola, mais o que você tem que trabalhar extra, mais a fisioterapia, mais a natação, mais não sei, 1000 atividades. E isso era uma das coisas até que a Larissa me falou, a gente tá enxugando um pouco, porque ela precisa ter momentos de lazer, ela precisa ser criança. A gente fala até ter um ócio, faz parte. Ócio faz parte, tem que ter um momento... Parada, né, e que possa até incentivar esse lado criativo, porque a partir do momento que você não tem nem tempo, você não vai procurar um brinquedo para brincar. Claro. Não é? Você tem tudo ofertado, tudo sempre muito estruturado, tudo muito programado. Então, por isso que eu coloco que o manejo naturalístico que a gente faz em casa, esse é o grande pulo do gato. Sim. Porque você vai desenvolver uma criança feliz, você vai desenvolver um vínculo com essa criança, né? Você vai conhecer melhor o seu filho, porque o Lucas teve épocas que ele ia para a escola de manhã, 1h ele entrava na terapia, saía às 6h30. Quer dizer, eu não via meu filho o dia inteiro, né? Então eu via muito isso por conta da minha irmã. Ela pegou um método também que era muito puxado, né? Na época, minha mãe estudava muito Glendoma, que foi alguém com quem eu aprendi muito também. Um livro que eu acabei até estudando, porque fazia parte da rotina da casa, que era como cuidar de uma criança com cérebro lesado, que ele fazia um resgate corporamental. Meu Deus do céu, agora... Mas ele fazia sopa de letrinha pegou. Ele fazia o caminho inverso, assim, né? De como você fazer... através de movimentos corporais, uma reconexão neural, né? E como você ir fazendo essa ligação entre o cérebro e os estímulos, né? E era muito legal, realmente funcionou muito bem, mas era massificante. Eram horas, assim, de terapia diárias. E funcionou extremamente bem, mas tem que ter um equilíbrio, porque cai dentro disso que a gente estava falando. E ainda mais hoje, que a nossa sociedade parece que ela está indo para uma loucura ainda maior, né? Dessa coisa de correria, de tudo acelerado, né? E tudo com 1 milhão de metas para se bater e ir atrás. Então, chega uma hora que está todo mundo meio que pirando. Então, você fala, poxa, como é que eu vou achar uma rotina orgânica dentro daquilo que me cabe, né? Para eu ter um momento de pausa, para eu ter uma digestão. Porque caso você não tivesse isso, nem isso aconteceria. Não aconteceria. Né? O livro mesmo, essa relação que você estabeleceu com a Marina, se você não tivesse condição de estar com ela, o tempo para estar com ela. Essa questão do tempo, né? A gente vê cada vez menos os pais com as crianças, isso é fato, né? Há anos que vem se discutindo essa questão do tempo que os pais gastam com as crianças, mas não é só o tempo de estar junto, é o tempo dedicado a uma atividade que vai contribuir para o desenvolvimento daquele indivíduo. E para você ter essa relação saudável e com uma conexão realmente afetiva, você precisa ter essa pausa, você precisa ter um descanso, você precisa ter parar, respirar, conseguir observar as coisas com calma, que senão fica tudo mecanicista, né? E a gente tudo tem fugido desse pensamento mecanicista, né? A gente tem que ir um pouco na contramão, né? Parece que a sociedade toda vai nessa coisa, tudo muito pão, queijo e tal, né? E eu falo, não, peraí, as coisas não são exatamente assim, né? Dá para a gente criar formas de ter um raciocínio um pouco mais funcional de cada situação, né? E gastar tempo com coisas que são válidas, né? Por exemplo, gastar o tempo para desenhar uma coisa com a sua filha, gastar o tempo para jogar um jogo com o seu filho, para observar as formiguinhas andando no chão, que para ela, né, é fundamental, é algo assim que faz muita diferença na vida dela, que talvez na sua não faça, mas na dela faz. Parar e gastar um tempo para olhar as formigas no chão. E a gente está sempre com pressa, sempre indo. Eles têm 1000 horários e tudo mais. A pandemia acho que mostrou um pouco isso, né? Que a gente precisa desacelerar, a gente precisa dedicar mais tempo para essa organização familiar. E as crianças, eu vejo, né? As crianças, eu fiz até um estudo, eu estava na USP na época da pandemia, e fiz um estudo dos deslocamentos das pessoas com autismo durante a pandemia. Então, eu fiz um comparativo entre as distâncias que eram percorridas antes da pandemia, com terapias e locais frequentados, e
esses deslocamentos durante a pandemia que reduziram sensivelmente. E aí eu fiz uma avaliação de como essas crianças melhoraram ou pioraram ali no sentido de irritabilidade, dessas questões sensoriais e tal. De maneira geral, a pandemia foi benéfica para as crianças com autismo, no sentido de reduzir essa carga horária, das crianças terem mais tempo livre, os pais estarem diretamente ligados à educação, à terapia, né? Porque os pais tiveram que servir de mediadores, na grande maioria das vezes, coisas que nunca haviam acontecido antes. Então, isso, de maneira geral, foi muito benéfico. Se perderam coisas de relacionamentos sociais, de outros estímulos, mas nessa relação familiar, isso teve ganhos, houveram benefícios aí. Eu acho que foi um enorme benefício, né? A gente sentiu isso em casa. E você passa a cuidar dos círculos de uma forma orgânica, no sentido de cuidar primeiro do indivíduo e ir percebendo isso do individual de cada um, depois cuidar desse círculo familiar, né, de uma forma mais orgânica, mais com uma rítmica até melhor, né, por conta de ter diminuído essa correria, como você falou. Estarmos próximos, social, né? E depois chegar nesse círculo social, porque senão às vezes a gente já chega num círculo social, num inconsciente coletivo que a gente vai sendo levado por esse inconsciente coletivo, sem antes ter o amadurecimento da gente ter um próprio ideal, da gente ter esse próprio vínculo. A primeira unidade, você não construiu a primeira unidade, exatamente. A unidade básica, né? E eu acho que, né, voltando àquela loucura que eu estava falando da sociedade, ela parece já nos impulsionar diretamente para esse inconsciente coletivo, essa correria e essa coisa para o social, antes da gente ter uma estrutura meio que de dentro para fora, né? Sim. Que é onde a gente vai conseguir uma solidez muito maior, claro. Né? Em qualquer coisa que a gente faça, até se inicia assim, né? Até em questões de autoestima, segurança, isso é tudo construído nessa primeira unidade. A primeira unidade, que é a unidade básica da família, ela é a construção do restante da sociedade, né? Então, sem essa estrutura, essa base, você não constrói o restante. Então, bem o que você falou, pensar nisso no primeiro momento e como fortalecer esses elos, essas ligações, para depois você ir para um coletivo. Sim, né? E a gente chega de uma forma mais saudável, mais orgânica, mais autêntica até, né? Sem dúvida. E fortalecido até para os embates que você vai enfrentar, né? Eu acho que a construção da autoestima na pessoa com deficiência é algo fundamental. Porque ela tem que entender que ela tem espaço na sociedade, que ela não é uma vítima, e ela tem que comunicar isso de alguma maneira. Ela não pode ser vítima do restante. Né? Então, ela tem que ter uma autoestima muito bem construída. Isso eu vejo é algo que vocês também trabalham na Marina. Né? Ela sabe, ela tem a sua individualidade, ela sabe que ela é um indivíduo, ela sabe que ela é capaz, ela é altamente reforçada em todas as habilidades que ela adquire, os comportamentos adequados que ela tem, e isso se traduz numa segurança para aprender, para navegar os espaços sociais, para poder estar nos locais, né? Uma das coisas que eu uma vez no aniversário da Yolanda, elas eram pequenas, e a Larissa chegou, o Gael era bebezinho de colo, e a Larissa falou, então tá, tô trazendo a Marina. Eu falei, mas você não vai ficar? Ela falou, eu não, deixa a Marina aí. E foi ótimo, né? Porque a turma toda cuidando da Marina, a Marina super feliz. Era um medo inicial, assim, né? Sim. Normal de todos, assim, da gente chegar e até que ponto a gente consegue dar autonomia, né? Até onde a gente consegue deixar. E é importante ter esse espaço construído, né, longe dos pais. E a gente vai ter esse medo de... E agora, deixa ou não, né? Não vou, e o Lucas era bem menor. Eu falei, será que um dia eu vou conseguir deixar o Lucas? Logo em seguida, eu já deixei. Eu falei assim, a Marina ficou, o Lucas também vai ficar. Né? E é legal essa troca de experiências, né? Porque você vai aprendendo com o outro. Então, muitas das coisas que vocês usaram como estratégia com a Marina, eu acabei usando com o Lucas. E outras mães vêm nessa mesma pegada, né? Essa conversa que vai
que vai somando, construindo, né? Porque é exatamente isso. Ela falou, não, vou deixar a Marina. Eu falei, qualquer coisa, te liga. Ela, não vai ter problema nenhum, pode deixar. E eu lembro que foi a primeira, foi lá, botou a fantasia já de Branca de Neve, veio na festa. Sim. E todas as crianças da turma, eu falei, gente, olha, a Marina, vocês cuidem da Marina. Primeira coisa, Marina, senta aqui. Já deram um lanche para a Marina. Então, assim, essa construção é positiva até para os outros. Sim. Né? Que estamos construindo seres humanos decentes aí, né? Tolerantes. Porque, assim, uma das coisas que nos deixou confortável também é que a turma delas é muito legal. Sim, né? Claro. É algo que é muito comum, mas também nem tanto, né? A gente sabe que nem sempre há esse acolhimento, né? E a turma delas, assim, tem essa amizade, tem essa coisa. Eu lembro da Marina pequenininha, quando ela começou na escola, começou com essa turma. De repente, a gente chegou para buscar ela e ela tinha saído, ela não estava. E a professora também olhou para trás e viu que ela não estava, e todo mundo meio que disse, nossa, mas para onde ela foi parar? E aí voltou ela com a Sara. Já por as duas debaixo pequenininhas. Falei, o que foi, Sara? Ela falou, não, ela foi beber água, eu fui ajudar ela. Você levou copo? Ela falou, não, eu fiz uma conchinha assim, né? Sim, tipo, pronto, se virou, resolveu o problema. Né? E estavam tudo bem, assim. E elas tinham, sei lá... 6 aninhos, por né? aí, por aí, no primeiro aninho isso, né? Olha que barato, né? Então, mas por quê? Porque vocês permitiram que isso acontecesse. Né? Porque alguns pais super protegem. E nessa etapa, a Marina era filha única ainda, né? Mas há esse susto, né? A gente dá uma... mas a gente precisa saber que a gente precisa soltar, né? Porque eles precisam espaço para poder florescer, né? Sem espaço, sufocados, eles nunca vão conseguir. E é uma das coisas... Outra coisa que eu trabalhei com o Lucas foi olhando a Larissa trabalhar o interesse da Marina que ela tinha por palavras, né? Sim. E eu lembro que a Larissa colocava várias palavras na mesa e ela ia pontuando ou nomeando essas palavras, e isso era um exercício de alfabetização, de leitura. E quando o Lucas começou nesse processo, eu falei, gente, eu vou fazer aquele joguinho que a Larissa fazia com a Marina, porque eu acho que funciona muito bem. E é um jogo de rastreio visual, queira ou não, aliado à alfabetização. Ali é um comportamento verbal textual. E eu coloquei na mesa, e o Lucas, até hoje a gente brinca com as palavras, né? Então, ou a gente encontra, ou a gente pareia, ou a gente seleciona por categorias. Então, é algo que também aprendi observando a maneira como vocês trabalhavam algumas coisas com a Marina. A gente vai criando uma coisa meio que do cotidiano e vai vendo dos outros. Por isso que é legal essa conversa. E isso também estimulou a gente a ter o canal, a ter essas conversas e ver outros por conta disso, porque a gente precisa de recursos, né? A gente vai precisando de ideias, né? Aumentar o nosso repertório de... Você fala, nossa, tem hora que... E agora, né? O que nós vamos fazer agora? E aí você começa a aumentar essa biblioteca nessas conversas, nesses diálogos, assim. É muito gostoso, né? Isso. E essa troca de experiências que vai levar a essa solução de problemas, né? Eu tenho um problema parecido com o seu, eu vou ver qual foi a sua experiência, se a sua experiência foi positiva, eu vou tentar pelo mesmo caminho, ou um caminho próximo àquele, né? Mas eu acho que vocês estão super de parabéns. A Marina é uma pessoa, assim, interessante, né? Além de tudo, ela é uma menina interessante. Eu sempre que quando eu acho insetos diferentes, eu tiro foto e mando para a Larissa mostrar para ela, porque no meu quintal geralmente aparecem uns escaravelhos, umas coisas assim, e ela sabe o nome de todos, né? Que é mais incrível. Eu mostrei para ela bicho-pau, bicho-folha, ela bicho-pau, bicho-folha, escaravelho, ela sabe o nome de todos. Mas é muito... É uma pessoa interessante, é uma pessoa que a gente tem vontade de conviver, vontade de conhecer, né? Porque tem as suas particularidades, tem algo a acrescentar, por exemplo, que seja o nome dos insetos que eu não conheço. Para mim já é um grande aprendizado. Né? Quando a professora pediu para ela fazer um trabalho, gravar um vídeo sobre insetos, né? Uma coisa que eu não sabia que ela começou a falar, essa diferença da borboleta para mariposa, que uma para com a asa fechada, a outra com a asa aberta.
Eu falo, nossa, assim, coisa que ela vai pegando em livros, né? Ela vai aprendendo. E vai pegando e vai percebendo. Muito bem. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho que é referência para muitos pais e deve ser, porque independente da forma que isso aconteça, esse contato, esse vínculo que vocês estabeleceram com a Marina, de família, de afeto e de trabalhar em coisas que são em comum, juntos, né? Ter uma relação próxima é fundamental para qualquer criança, ainda mais para crianças atípicas, que os pais têm muita dificuldade de se conectar. Então, eu acho fantástico. Acho que vocês assim tem muito para contar nessa caminhada, né? Tem bastante coisa e a gente tem isso tem nos levado ao que eu falei, né? A estudar tanto que eu tenho me revisto tanto, né? Pela minha história, pela minha vivência, pela minha forma de falar, que eu falei, caramba, né? O quanto que ela chegou para enriquecer, né? Porque desde o tom de voz que eu uso, a forma, a maneira que eu vou explicar, porque já que eu vou conversar com ela de alguma maneira, eu já tenho que saber como que eu vou falar para poder aquilo ficar compreensível. Então, a nossa linguagem começou a tentar se tornar uma linguagem mais clara, né? Porque a gente via que às vezes a gente não estava sendo claro, não só com ela, mas numa comunicação geral. Só o fato geral. de você parar, ter que olhar no olho e falar porque a gente fala assim, né? A gente fala olhando de costa para a pessoa, né? Você não estabelece aquele vínculo, aquele contato na hora de conversar. E com uma pessoa com deficiência, você tem que parar, sentar e explicar e olhar nos olhos, né? E estabelecer esse contato, algo que falta no nosso dia a dia, algo que falta na nossa vivência diária aí, né? Falta esse vínculo que é o que a gente tem, né? Que eu acho que percorreu aqui essa conversa toda, né? Como um todo, por onde eu tenho passado, assim, as conversas acabam sendo superficiais de uma forma geral, acaba tendo uma frieza de uma forma geral, assim, todo mundo é sempre naquela correria e tal, e falta essa conexão. A gente está numa era de comunicação, numa era de conexões, né? Mas está se perdendo muito da comunicação e da conexão. Se conecta, mas não se comunica, né? Você não entra... Não atinge, às vezes, um ponto que seria primordial ali, né? E a comunicação virtual, trás, né? Então, acabou com tudo isso, né? Beijo, coração, coração, a gente não fala nem a palavra mais. Coisas que descontextualizam tudo, totalmente, né? Algo que é uma palavra, você acha que você comunicou uma ideia completa, né? E não é isso, né? A gente está perdendo essa habilidade. Sim. Então, ter que parar essas pessoas na nossa vida, essas crianças na nossa vida, nos obrigam a ter que parar e olhar no olho e conversar e explicar as coisas de maneira mais clara e ter uma comunicação efetiva, coisa que a gente está como habilidade, como humanidade, estamos perdendo. Sim. Né? A gente vê hoje o número, essa semana saiu um número de 1 para 30. Né? Tem aumentado, né? Tem aumentado abruptamente, né? Eu acho que isso, assim, é uma somatória de vários fatores, tantos fatores, assim, e parece que essa era da tela potencializa mais. Sim, às vezes eu me sinto um pouco culpado quando eu tenho que trabalhar e deixar eles na televisão e aumentar o número de horas na tela ali, né? E aí eu volto, falo, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma atividade, e a gente fica nesse jogo. Mas há uma tendência de você ir fazer algo e a tela servir como babá, né? E isso desde bebê, né? Sim. A gente vai vendo desde, né, para comer. Aí a criança vai comer, já põe um tablet na frente para comer. Agora já não existe mais criança. Criança não pode mais comer sem tablet. Sem tablet. Eu fico desesperada com isso. Começou a ter um choro, uma crise. Dá o tablet, claro. Então isso, quer dizer, você vai perdendo possibilidades de ensinar, de estar junto, de conversar, de conversar, trocar ideia, claro. Enfim, né? Mas tem que estar atento nisso. Tem que estar muito atento, ainda que a gente procura recursos que sejam menos comprometedores para as crianças, né? Deixar vendo vídeo de YouTube, né? Você coloca um desenho que ensine uma história, tem uma moral, pelo menos ainda você tá dando uma sequência de eventos, né? Tem empatia, você vai desenvolvendo emoções ali e tal. Agora, e é difícil fugir
Quando eu vejo, assim, às vezes sai, quando vê, eles já estão mudando sozinhos. Então, você tem que ficar policiando isso, você tem que ficar monitorando. Mas é o trabalho, Sim, é o trabalho da paternidade, da maternidade, né? Hoje a gente teve esse episódio aqui de paternidade atípica, né? O nome do nosso módulo é maternidade atípica, mas hoje tivemos uma participação de um pai. Mas, Lucas, eu super te agradeço. Vocês estão de parabéns, como eu falei. E a gente vai trocando ideia aí mais para frente. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar, né? Daqui uns dias a Lá tá aí para conversar sobre nutrição conosco. Mas eu super te agradeço. Foi muito legal conversar sobre esse assunto. Obrigado. Eu que agradeço. Um prazer. A gente está sempre aprendendo junto, assim. Com certeza. Prazerzão. Obrigado. Parabéns pelo programa. E um beijo na Marina e no Gael, né? Obrigado. Tá bom? Um beijo para todos. Obrigada.